Você já viu um pai apostar US$ 10.000 que a própria filha choraria quando ele a deserdasse no jantar de Natal? Eu estava sentada à mesa de Natal da família Thatcher, observando meu pai, Brandon Thatcher, deslizar um cheque de US$ 10.000 pela superfície de Mogna em direção ao meu irmão Marcus. Ela vai chorar, disse ele, como se eu nem estivesse ali. Ela sempre foi muito emotiva. É por isso que ela é apenas professora. O que eles não sabiam era que dentro da sacola de presentes de Natal que eu havia trazido, havia algo que mudaria tudo. Não apenas aquela noite, mas o império que meu pai passou a vida inteira construindo. Olá, meu nome é Brooklyn Thatcher, tenho 32 anos, e esta é a história da noite de Natal em que recebi uma carta de deserdamento e dei à minha família uma lição que eles jamais esquecerão. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. A família Thatcher era a realeza de Seattle, pelo menos era assim que meu pai a via. Brandon Thatcher, CEO da Thatcher Industries, obteve uma receita de US$ 50 milhões no ano passado. Meu irmão Marcus, aos 35 anos, atuou como vice-presidente, ganhando US$ 350 mil anualmente, além de bônus que lhe permitiriam comprar uma casa. Minha irmã mais nova, Emma, tinha fugido para Nova York, onde trabalhava em um escritório de advocacia de prestígio. E então havia eu, a filha do meio, a professora. Ganha US$ 48 mil por ano na Lincoln High School, ensinando arte para adolescentes que, às vezes, não tinham condições de comprar materiais. Nem sempre fui a decepção da família. Antes eu era aluna nota 10, aquela de quem Brandon se gabava nos jantares do clube de campo. Mas quando escolhi a educação em vez da escola de negócios, algo mudou. O elogio transformou-se em pena, e depois em desprezo. O dia de ação de graças foi o lembrete mais recente. Brooklyn, disse meu pai, enquanto cortava o peru com precisão cirúrgica, quando você vai fazer algo significativo com a sua vida? Eu parei de me defender há 3 anos. Foi naquela noite que Marcus riu mesmo, quando mencionei minha indicação para professor do ano. Troféu de participação, foi como ele o chamou. Minha mãe, Patrícia, havia aperfeiçoado a arte do silêncio diplomático, oferecendo ocasionalmente um consolo vazio. Seu pai só quer o melhor para você, querida. Mas aprendi algo valioso nesses 3 anos de silêncio. Enquanto eles conversavam, eu escutava. Enquanto eles me dispensavam, eu documentava tudo. Enquanto eles presumiam que eu estaria sempre lá para menosprezar, eu planejei tudo. Não discuti mais. Apenas tomei notas. O desprezo não era aleatório. Era sistemático, calculado, quase ritualístico. 2 semanas antes do Natal, Marcos enviou um e-mail para toda a família, me colocando em cópia por último, como se fosse um pensamento tardio. Lembrete para o baile de gala. Mantenham o traje familiar. Brooklyn, por favor, vistam-se adequadamente este ano. Em anexo, havia um link para a Taylor com a seguinte observação: eles estão com promoções. Eu não era convidado para as reuniões trimestrais da empresa familiar, apesar de possuir ações que minha avó havia me deixado. Isso seria demais para você, querida, explicou Brandon, como se derivativos e demonstrações de resultados fossem algo incompreensível para uma mulher com mestrado. Até mesmo minhas conquistas se tornaram munição. Quando Seattle Times publicou uma pequena matéria sobre meus métodos inovadores de ensino, Brandon a encaminhou para seus amigos do golfe com o assunto: minha filha saiu no jornal. O corpo do e-mail, que Marcos me mostrou com entusiasmo, dizia: página 6, abaixo da dobra. Pelo menos ela está tentando. A versão de apoio da minha mãe vinha envolta em comparações. Você deveria acompanhar o Marcos por um dia. Para ver como o mundo real funciona. Como se dar aulas para 150 alunos, administrar um orçamento de materiais de US$ 2.000 e trabalhar 60 horas por semana não fosse real. A pergunta que todos faziam, parentes, amigos, até mesmo meu terapeuta, era sempre a mesma: por que você ainda vai a eventos familiares? A resposta era simples, embora eu nunca a tenha dito em voz alta. Eles precisavam de mim lá. Sem mim, com quem Marcos se compararia? Sem mim, como Brandon demonstraria sua perspicácia empresarial aos seus colegas? Eu era essencial para a narrativa deles, o conto de advertência, a base para o sucesso. Eles precisavam que eu fosse o fracasso deles. E durante 3 anos, deixei que pensassem que eu era. 10 anos.
Foi durante esse tempo que fui a Thatcher fracassada, o projeto de caridade da família, aquele sobre o qual falavam em voz baixa nas reuniões familiares. O veneno começou a infiltrar-se na minha vida profissional. Durante as reuniões de pais e professores, eu me pegava pedindo desculpas por estar tomando tempo. Quando o diretor Rodrigues sugeriu que eu me candidatasse à chefia do departamento, recusei, alegando falta de experiência em liderança. A verdade? Eu havia internalizado a versão de mim que minha família tinha. Meus alunos perceberam. Senhorita Thatcher, por que a senhora sempre diz o talvez quando quer dizer o sim? Perguntou Jasmine, uma das minhas alunas mais brilhantes do último ano. Você é o melhor professor daqui, mas age como se estivesse incomodando todo mundo. Ela tinha razão. A garota que antes apresentava sua tese a uma banca de professores agora tinha dificuldades para se expressar em reuniões de equipe. A mulher que se formou com summa cum laude agora iniciava cada sugestão com: isso pode parecer estúpido, mas... O ponto de ruptura ocorreu durante minha última avaliação de desempenho. Brooklyn, você é talentosa, disse o diretor Rodrigues, deslizando a avaliação pela mesa. Mas você não tem confiança. Isso está afetando sua presença em sala de aula. Satisfatório. Não é excelente. Não é bom. É satisfatório. Naquela noite, fiquei sentada no meu apartamento de um quarto, encarando aquela resenha. A voz do meu pai ecoava na minha cabeça: viu? Até o diretor sabe que você é medíocre. Só que ele nunca tinha visto a crítica. Agora eu estava fazendo o trabalho dele, me destruindo antes que qualquer outra pessoa pudesse fazê-lo. A toxicidade familiar havia se alastrado, espalhando-se dos jantares de feriado para todos os cantos da minha vida. Se eu permanecesse em silêncio, perderia mais do que o respeito da minha família. Perderia a mim mesmo por completo. Meus alunos mereciam mais. Puxa, eu merecia coisa melhor. O preço do silêncio tornou-se maior do que o preço de se manifestar. Há 3 anos, tudo mudou em uma conferência educacional no centro da cidade. Eu estava atendendo no estande da nossa escola, explicando nossos recursos limitados para qualquer pessoa que quisesse ouvir, quando a doutora Sarah Mitchell se aproximou. Como superintendente das escolas públicas de Seattle, ela atraía a atenção, mas estava olhando para os meus gráficos curriculares desenhados à mão. Você criou este programa com um orçamento de $2.000. Ela pegou meu portfólio e começou a folhear as páginas com dados sobre o progresso dos alunos. Sim, senhora. A gente se vira com o que tem. Não, ela disse firmemente. Você inova com o que tem. Há uma diferença. Ela estudou meu rosto. Você já pensou em expandir isso? Todas as escolas do nosso distrito poderiam se beneficiar da sua abordagem. Eu ri de verdade. Eu sou apenas um professor, Dr. Mitchell. Ela pousou a pasta e olhou-me diretamente nos olhos. Estou na área da educação há 30 anos, Brooklyn. Você não é apenas algo qualquer. Você tem algo especial aqui. Não deixe ninguém mesmo, dizer o contrário. Ela me entregou seu cartão de visitas. Quando você estiver pronto para acreditar em si mesmo, me mande um e-mail. Seattle precisa de mais educadores como você. Naquela noite, fui para casa e comecei a pesquisar tecnologia educacional, soluções escaláveis e oportunidades de financiamento. Pela primeira vez em anos, senti uma faísca da pessoa que eu costumava ser, ambiciosa, inovadora, capaz. É claro que eu havia escondido tudo. Depois da escola, trabalhava em planos de negócios, fazia cursos de programação online à meia-noite e construía protótipos no meu apartamento. Minha família nunca perguntou o que eu fazia à noite. Para eles, os professores apenas corrigiam provas e reclamavam do orçamento. O endereço de e-mail do Dr. Mitchell permaneceu pregado na minha geladeira, um lembrete de que alguém, em algum lugar, via valor no que eu fazia. Pela primeira vez em 10 anos, alguém olhou para mim e viu potencial, não decepção. 24 de dezembro, 18 horas. A propriedade Thatcher em Bellevue brilhava com tantas luzes de Natal que podiam ser vistas do espaço. Cheguei pontualmente, não tão cedo a ponto de parecer ansioso, nem tão tarde a ponto de lhes dar munição. Meu vestido era conservador, porém elegante, comprado com meu próprio dinheiro, não na sessão de liquidação sugerida por Marcos. Brooklyn.
A saudação da minha mãe foi calorosa, mas meramente formal. Você está bonita. Isso é novo? Antes que eu pudesse responder, a voz de Brandon ecoou da sala de jantar. Reúnam-se todos. Marcos tem novidades. Nos reunimos como cortesãos diante de um rei. Marcos estava ao lado de nosso pai, praticamente radiante. Vice-presidente sênior, anunciou ele, brindando com sua taça de champanhe. O mais jovem da história da empresa. É assim que se parece a verdadeira ambição, disse Brandon, olhando nos meus olhos do outro lado da sala. Algumas pessoas nascem para a grandeza. Emma me chamou a atenção do outro lado da sala, com uma expressão indecifrável. Ela andava mais quieta ultimamente, fazendo menos visitas desde que assumiu o cargo em Nova York. Brooklyn, disse Marcos, com a voz carregada de falsa preocupação. Como estão as aulas? Ainda brigando pelos orçamentos de materiais? É bom, respondi calmamente. Gratificante. Gratificante, repetiu Brandon, como se estivesse sentindo um gosto amargo. É o que as pessoas dizem quando não conseguem dizer o bem-sucedido ponto. A sala inteira riu. Não Emma, percebi, mas todos os outros. O jantar foi servido. Costela assada, que Brandon fez questão de mencionar que custava mais por quilo do que eu ganhava em um dia. Não que você soubesse de cortes de gastos importantes, Brooklyn, acrescentou ele. Salários de professores e tudo mais. Cortei a carne em silêncio, contando os minutos. Na minha bolsa, meu celular continha e-mails que mudariam tudo. Mas ainda não. Ainda não completamente. O champanhe já corria havia uma hora quando Brandon se levantou, batendo a faca contra o cristal. Antes de trocarmos presentes, anunciou ele, a família tem algo para Brooklyn. Ele tirou do bolso do paletó um envelope cor creme, grosso e com aspecto oficial. A mesa ficou em silêncio. Até mesmo a música de Natal pareceu parar. Estivemos discutindo seu futuro, continuou Brandon, com a voz carregada de autoridade de quem está em uma sala de reuniões. Sua trajetória, e chegamos a uma decisão. Marcos já estava sorrindo, pegando o celular. Isto vai ser épico, murmurou ele, começando a gravar. Brandon deslizou o envelope pela mesa. Parou exatamente em frente ao meu prato, como se estivesse entregando uma intimação. Vá em frente, disse ele. Leia. Meus dedos estavam firmes enquanto eu abria. Interior, papel timbrado formal. Aviso de deserdamento e separação familiar. Nós, os abaixo-assinados, li em silêncio, reconhecemos formalmente que Brooklyn Marie Thatcher não conseguiu manter os padrões e as expectativas do legado da família Thatcher. 12 assinaturas, até mesmo de primos que eu mal via há anos. Marcos riu. Riu mesmo. Aposto $10.000 que ela vai chorar nos próximos 30 segundos. Ele pegou seu talão de cheques e fez questão de preenchê-lo para o nosso pai. Ela é tão previsível. 20 segundos, corrigiu Brandon, aceitando a conta. Ela sempre foi emotiva. Coloquei a carta sobre a mesa, dobrei-a cuidadosamente e a posicionei ao lado do meu prato. 15 segundos, contou Marcos. 14. 13. Peguei minha bolsa e tirei de lá uma caixa embrulhada, mais ou menos do tamanho de um livro. Na verdade, eu disse, com a voz perfeitamente calma, eu também tenho algo para você. A contagem parou. 3 anos. Esse foi o tempo que levei para construir o EduBridge em segredo, depois que o Dr. Mitchell plantou aquela semente. Passei cada momento livre aprendendo, criando, iterando, 200 noites debruçado sobre meu laptop depois de corrigir provas, fins de semana em bootcamps de startups enquanto minha família pensava que eu provavelmente estava cochilando. Férias de verão, programar em vez de viajar. O primeiro protótipo foi constrangedor, um aplicativo simples que ajudava os professores a controlar o compartilhamento de materiais, mas 5 escolas concordaram em testá-lo. O feedback foi extremamente positivo. Taxa de satisfação de 98%. Os professores estavam economizando 3 horas por semana em tarefas administrativas. Mais tempo para realmente ensinar, escreveu um deles. Isso é revolucionário. Eu reinvesti cada centavo das minhas parcas economias. Sem carro novo, sem férias, sem melhorias no meu apartamento.
Enquanto Marcos ostentava seu Porsche, eu dirigia meu Honda 2010 e, discretamente, constituía a EduBridge Technologies LLC. A segunda versão adicionou o compartilhamento do currículo e o acompanhamento automatizado do progresso. 20 escolas participaram da versão beta, depois 50. A doutora Mitchell estava observando, ela me contou depois, esperando que eu estivesse pronto. No mês passado, eu finalmente estava pronto. A apresentação ao conselho escolar havia sido agendada durante meu feriado de Ação de Graças. 7 membros do conselho, 3 horas, uma única chance. Eles aprovaram por unanimidade. Investimento de 8,5 milhões de dólares ao longo de 3 anos para implementar o EduBridge em todas as 106 escolas públicas de Seattle. O contrato estava agora na minha bolsa, junto com outra coisa, um pendrive contendo tudo. 3 anos de trabalho dos quais eles não sabiam nada. 3 anos de construção enquanto eles zombavam. 3 anos provando que eles estavam errados, antes mesmo de saberem que haveria um teste. Eles subestimaram o poder de alguém que não tinha mais nada a perder e tudo a provar. Coloquei a caixa embrulhada no centro da mesa, equidistante de Brandon e Marcos. O que é isso? A voz de Brandon carregava um tom de irritação. O roteiro não estava saindo como planejado. Presente de Natal, eu disse simplesmente. Para toda a família. Marcos bufou. Deixe-me adivinhar, um enfeite feito à mão? Talvez algum trabalho artístico de aluno. Que tocante. Abra, sugeri, recostando-me na cadeira. Patrícia inclinou-se ligeiramente para a frente. Emma largou o celular completamente. Até os primos que estavam no face time pareciam perceber uma mudança no clima. Brandon pegou a caixa com uma relutância teatral, sacudindo-a perto da orelha. Parece papel, provavelmente uma carta sincera sobre o quanto você nos ama apesar de tudo. Ele deu um sorriso irônico para Marcos. Deveríamos ler em voz alta para todos? Por favor, faça isso, eu disse. Algo no meu tom de voz o fez parar. Pela primeira vez em toda a noite, Brandon Thatcher pareceu inseguro. Ele rasgou o papel lentamente, revelando uma caixa branca simples. Dentro da caixa, 3 itens embalados em papel de seda, um pendrive, um cartão de visita e um documento dobrado. Marcos pegou o cartão de visitas primeiro. EduBridge Technologies, ele leu, e depois riu. Você criou uma empresa de aulas particulares? Que fofo. É isso mesmo, 5 alunos na sua sala de estar? Mas Brandon ficou completamente imóvel. Ele estava olhando fixamente para o documento, a primeira página de um contrato com o selo das escolas públicas de Seattle claramente visível no topo. O quê? Ele olhou para mim e depois voltou a olhar para o papel. O que é isto? Meu outro emprego, eu disse baixinho. Aquele sobre o qual você nunca perguntou. A sala prendeu a respiração. A confusão de Brandon se transformou em oportunidade. Ele pegou o celular e abriu o FaceTime. Todos precisam ver isso, anunciou ele, conectando-se à chamada em grupo da família. O momento da verdade do Brooklyn. 8 rostos apareceram na tábua que Marcos encostou no centro de mesa, tia Catherine de Portland, tio Richard de São Francisco, primos que assinaram aquela carta sem hesitar. A decepção da nossa família acabou de me entregar uma espécie de cartão de visitas, anunciou Brandon para a tela. Aparentemente, ela agora tem uma empresa. As risadas ecoaram pelos alto-falantes. Isso é como quando ela vendia pulseiras da amizade no ensino fundamental? Perguntou a prima Jennifer. Marcos havia voltado a gravar, transmitindo ao vivo para seu Instagram Stories. Pessoal, vocês estão presenciando um momento histórico. Minha irmã está prestes a chorar por causa do negócio fraudulento dela enquanto nós a deserdamos. Feliz Natal. Leiam a carta, Brooklyn, ordenou Brandon, apontando em voz alta para o documento de deserdação para que todos entendessem por que aquilo estava acontecendo. Peguei a carta, examinando atentamente as palavras cruéis. Brooklyn Marie Thatcher não contribuiu de forma significativa para o legado da família, rejeitou inúmeras oportunidades de ascensão profissional e continua a envergonhar o nome Thatcher com sua falta de ambição. Mais alto, disse Marcos, aproximando a câmera do meu rosto. Os primos não conseguem te ouvir. A voz da tia Sally interrompeu. Brandon, isso é mesmo necessário?
Formação de caráter, respondeu ele sem desviar o olhar de mim. Continue. Portanto, com efeito imediato, ela está formalmente excluída de todas as considerações relativas à herança e aos negócios da família. E aqui está, disse Brandon triunfante. A consequência da mediocridade. Mas eu não tinha terminado. Coloquei a carta de lado e apontei para o pendrive que ainda estava dentro da caixa. Agora ligue isso, eu disse. Por favor. Marcos agarrou o pendrive, exibindo todo o seu talento para o espetáculo. Todo mundo assistindo? É aqui que ela implora por perdão. Ele conectou o dispositivo ao laptop de Brandon, projetando a imagem na Smart TV da sala de jantar. A contagem da transmissão ao vivo no Instagram mostrou 847 espectadores, agora a rede de Marcos, composta por jovens da área de tecnologia e figuras da alta sociedade de Seattle. Provavelmente uma apresentação de PowerPoint sobre sentimentos, comentou alguém. A tela se iluminou com o logotipo da EduBridge profissional, impecável, nada parecido com o que eles esperavam. Revolucionando a educação através da tecnologia, leu Marcos em tom de deboche. Que original! Mas então os números apareceram. 3 anos de desenvolvimento. 106 escolas contratadas. 54 mil alunos impactados. Valor do contrato, 8,5 milhões de dólares. O silêncio tomou conta da sala. Isso é, Brandon olhou fixamente para a tela, semicerrando os olhos. Isso não é possível. O próximo slide mostrava a manchete do Seattle Times de 15 de dezembro. Professor local transforma inovação em sala de aula em solução de tecnologia educacional multimilionária. Os comentários de Marcos durante a transmissão ao vivo explodiram. Espera aí, isso é real? Sua irmã é CEO, cara. Ela está arrasando. Não, disse Marcos, com a voz embargada. Isso é algum tipo de brincadeira. Professores não fazem isso. A apresentação prosseguiu, fotos minhas com o Dr. Mitchell, com o conselho escolar, apertando a mão do governador na cerimônia de entrega dos prêmios de inovação do estado de Washington. Brandon levantou-se abruptamente, com a cadeira raspando no piso de madeira. Desligue-o. 30 segundos, eu disse baixinho. Lembra que você estava contando os segundos para as minhas lágrimas? A voz de Emma veio do outro lado da mesa, firme e clara. Deixe tocar. O último slide apareceu. Forbes 30 Tecnologia Educacional 2025. Brooklyn Thatcher, fundadora e CEO da EduBridge Technologies. O celular de Marcos escorregou de sua mão e caiu sobre a mesa com um estrondo. A transmissão ao vivo ainda estava em andamento, com comentários chegando em uma velocidade tão alta que ninguém conseguia ler. Obrigado a todos por presenciarem isso, eu disse, levantando-me. Feliz Natal. Isso é falso, disse Brandon, mas sua voz não demonstrava convicção. Você inventou tudo isso. Peguei meu celular, abri meu e-mail e o deslizei sobre a mesa. Ligue para a doutora Mitchell. O número dela está bem ali. Pergunte a ela você mesmo. Emma já estava com o laptop em mãos. Brooklyn Thatcher Edu, ela digitou no Google. Os resultados preencheram a tela imediatamente. 47 artigos de notícias, um perfil verificado no LinkedIn com 15 mil seguidores e uma palestra TED intitulada Quando os professores se tornam empreendedores com 2,1 milhões de visualizações. Nossa, Emma sussurrou. Brooklyn, você deu uma palestra TED. Os parentes que estavam conversando por FaceTime também estavam pesquisando freneticamente no Google. A voz da tia Catherine soou trêmula. Há uma foto dela com Bill Gates em uma cúpula da área da educação. Marcos agarrou o laptop e começou a navegar desesperadamente pela internet. Não. Isso não faz sentido. Você é professor, ah. Você não ganha nada. Você não é nada. Sou professora, concordei. E tenho orgulho disso. Mas também sou CEO. E, de acordo com nossa avaliação mais recente, meu nada vale aproximadamente de 50 a 75 milhões. O rosto de Brandon passou de vermelho para branco. Avaliação. Vamos abrir o capital no próximo ano, no terceiro trimestre. O Goldman Sachs está cuidando disso. Peguei o cartão de visita que estava sobre a mesa.
CEO e fundador. Está na minha assinatura de e-mail há 2 anos. Não que algum de vocês tenha reparado. A live do Marcos no Instagram foi um caos. Alguém havia marcado TechCrunch. Outra pessoa estava compartilhando capturas de tela do meu perfil na Forbes. Sua tentativa de humilhação pública estava se tornando minha vindicação pública. Mas o baile de gala, disse Brandon de repente, tentando retomar o controle. Você nem foi convidado para. Na verdade, sorri, confira seu e-mail. Aquele da Seattle Business Alliance. Eu sou o palestrante principal. Você já foi subestimado pelas pessoas que deveriam te apoiar mais? Às vezes, a melhor vingança não é a vingança em si. É um sucesso que eles nunca previram. Se você se identificou com essa história, clique no botão curtir e comente a poder silencioso abaixo. Não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que aconteceu naquele evento de gala, porque o que se desenrolou diante de 500 pessoas da elite de Seattle mudou tudo. O pendrive continha mais do que apenas slides. Com um clique, abriu o contrato em si e todas as 47 páginas. Número do contrato CED 202211127. Eu li na tela. Executado em 27 de novembro de 2024. A EduBridge Technologies fornecerá soluções abrangentes de software educacional para as escolas públicas de Seattle, atendendo 106 escolas e aproximadamente 54 mil alunos. Brandon agarrou o laptop, percorrendo o documento com crescente desespero. Lá estavam eles, selos oficiais, assinaturas e depoimentos de testemunhas do escritório de advocacia Smith Associates. Rebecca Shen, quer dizer, Rebecca Smith, era minha advogada, acrescentei, observando seu rosto. Talvez você a conheça. Ela cuidou da tentativa de IPO da Thatcher Industries, que fracassou há 3 anos. Isso aconteceu. O fracasso da oferta pública inicial, IPO, de Brandon era um tabu na família, o único fracasso empresarial que ele não conseguia transformar em uma lição sobre a paciência estratégica. Emma abriu o artigo do Seattle Times em seu celular. Escutem isto, ela leu em voz alta. Thatcher, que leciona nas escolas públicas de Seattle há 8 anos, desenvolveu o conceito inicial enquanto trabalhava com recursos limitados em sua própria sala de aula. O que começou como um simples aplicativo de compartilhamento de materiais evoluiu para uma plataforma abrangente que rivaliza com soluções de empresas 10 vezes maiores. O público da chamada Face Time estava vidrado. O tio Richard, um investidor de capital de risco, falou primeiro. Brooklyn, você conseguiu arrecadar fundos? A rodada de financiamento séria foi concluída em outubro. 12 milhões de dólares da Bessemer Venture Partners. Marcos riu, mas sua risada soou oca. Você está mentindo. Bessemer não investe em professores. Não, completei. Eles investem em empresas lucrativas com resultados comprovados, que é o que eu construí enquanto você postava stories no Instagram sobre seu Porsche. Patrícia finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Como é que não sabíamos? Vocês nunca perguntaram, respondi simplesmente. Durante 3 anos, nenhum de vocês perguntou o que eu fazia depois da escola, nos fins de semana, durante as férias de verão. Vocês presumiam que eu estava corrigindo provas e sendo medíocre. As evidências eram esmagadoras, inegáveis, e estavam destruindo a narrativa deles em tempo real. Os dedos de Emma deslizaram rapidamente pelo teclado. Brooklyn, sua palestra TED tem 2 milhões de visualizações. Ela projetou a mensagem na TV. Lá estava eu, naquele famoso círculo vermelho, usando o mesmo vestido que Brandon havia ridicularizado no baile de gala do ano passado. O título que apareceu foi: Quando os professores se tornam empreendedores, a inovação oculta em nossas salas de aula. Toca aí, exigiu o tio Richard durante a chamada de vídeo pelo Face Time. Minha voz gravada preencheu a sala. Disseram-me que eu estava desperdiçando meu potencial ao me tornar professora. O que eles não entendiam era que os professores são os maiores empreendedores. Criamos algo do nada todos os dias. Marcos estava navegando freneticamente pelo celular. Seu perfil no LinkedIn tem 15 mil seguidores. A Microsoft te segue. A Amazon te segue. Que diabos? Tem mais, disse Emma, com a voz embargada pela empolgação. Brooklyn,
Você foi fotografada com o governador na cúpula de inovação de Washington. Você está usando um crachá de palestrante. Ela virou o laptop. Lá estava eu, apertando a mão do governador Chen, e nós dois rindo de algo que estava fora do alcance da câmera. A legenda dizia, o governador Chen com a CEO da EduBridge, Brooklyn Thatcher, discutindo o futuro da tecnologia educacional no estado de Washington. Brandon pegou o laptop, encarando a imagem como se ela pudesse desaparecer. Isso foi há 3 meses. Você estava na cúpula há 3 meses. Eu te disse que não poderia ir ao jantar de domingo em setembro. Você disse que eu estava exagerando por causa de alguma coisa de professora. Os comentários da transmissão ao vivo do Instagram estavam fazendo capturas de tela de tudo. Alguém havia iniciado uma thread no Twitter, vejam essa professora destruindo sua família tóxica com provas. Ela já tinha 500 retweets. A voz da prima Jennifer crepitou na chamada de vídeo do Face Time. Há um artigo da Business Insider sobre você, a professora que construiu uma startup de tecnologia educacional de 50 milhões de dólares no seu tempo livre. Patrícia levantou-se lentamente, com as mãos tremendo. Durante todo esse tempo, enquanto estávamos... Está zombando de mim, completei. Sim, mãe. Todo esse tempo. O baile de gala, repetiu Brandon, finalmente cedendo à sua compostura de CEO. Você disse que vai discursar no meu baile de gala. Abri o e-mail no meu celular e o encaminhei para ele. 27 de dezembro, Salão de Baile do Four Seasons. Prêmio Jovem Inovador e Discurso de Abertura, Brooklyn Thatcher, CEO da EduBridge Technologies. O telefone dele emitiu um sinal. Ele leu 1, 2, 3 vezes. O comitê de seleção me escolheu em outubro, expliquei. Eles entraram em contato comigo diretamente pelo e-mail corporativo da EduBridge. Não faziam ideia de que eu era sua filha. Uso meu nome do e-mail profissionalmente e Brooklyn Marie Technologies LLC. Marcos pegou o telefone do pai. Isso não pode ser, pai. Ela está programada logo depois de você. Seu discurso é sobre o construir um legado de sucesso. E o dela é... Ele empalideceu. O verdadeiro significado de legado, quando o serviço público encontra a inovação. 500 convidados, continuei, incluindo seus 10 principais investidores, o prefeito, toda a Seattle Business Alliance e aproximadamente 30 jornalistas da área da educação que têm acompanhado a história da EduBridge. Emma estava lendo em seu laptop. O anúncio foi publicado há 2 semanas. A Seattle Business Alliance tem orgulho de homenagear Brooklyn Marie Thatcher com o Prêmio Jovem Inovadora. A senhorita Thatcher representa o melhor do espírito empreendedor de Seattle, provando que a inovação pode vir de lugares inesperados. Você sabia, disse Brandon lentamente. Você sabia quando entrou aqui esta noite. Você sabia que íamos fazer isso e sabia que estaria naquele palco daqui a 3 dias. Eu suspeitava, admiti. Marcos não é nada sutil. O e-mail dele sobre manter os padrões familiares no baile de gala deixou claro que algo estava sendo planejado. A chamada de vídeo pelo Face Time virou uma confusão, parentes falando uns por cima dos outros, pesquisando freneticamente no Google, compartilhando links. Mas eu não tinha terminado. Ah, e Brandon, acrescentei, 5 dos seus maiores clientes já confirmaram presença especificamente para ouvir minha palestra. Eles estão interessados na plataforma de treinamento corporativo da EduBridge. Estamos expandindo para além das escolas. Seu rosto passou de pálido a acinzentado. Às vezes, a melhor resposta a ser subestimado é superar silenciosamente todas as expectativas. Se alguma vez lhe disseram que você não é suficiente, lembre-se disto: o sucesso é a resposta mais doce. Digite o poder silencioso nos comentários se você acredita em provar que eles estão errados com resultados, não com palavras. Inscreva-se e ative as notificações, porque o que aconteceu naquela gala está prestes a mudar tudo. 27 de dezembro, 19 horas. O salão de baile do Four Seasons brilhava com a presença da elite de Seattle. Brandon subiu ao pódio e proferiu o discurso que havia preparado sobre o legado de Thatcher. O sucesso, declarou ele, é fazer escolhas difíceis. Às vezes, isso significa se livrar do que não presta, mesmo quando é doloroso.
Sentei-me à mesa 12 usando um vestido de $3.000 que comprei com meu próprio dinheiro, proveniente dos lucros da minha empresa, não do meu salário de professora. Emma sentou-se ao meu lado, tendo voltado de avião de Nova York especificamente para isso. E agora, anunciou o mestre de cerimônias enquanto Brandon retornava ao seu lugar, temos a honra de apresentar o Prêmio Jovem Inovador a uma pessoa verdadeiramente notável. Por favor, recebam Brooklyn Marie Thatcher, CEO e fundadora da EduBridge Technologies. Os aplausos foram imediatos e estrondosos. 500 pessoas se levantaram antes mesmo de eu subir ao palco. A mesa de Brandon, a mesa número 1, naturalmente, permaneceu com os lugares ocupados. Obrigado, comecei, esperando que os aplausos cessassem. Há 3 anos, me disseram que eu estava desperdiçando meu potencial sendo professora, que eu era o fracasso da minha família bem-sucedida. Esta noite, estou aqui não apesar de ser professor, mas sim por causa disso. As telas atrás de mim se iluminaram com fotos, minha sala de aula, meus alunos, o primeiro protótipo do EduBridge esboçado em um quadro branco. Os professores são empreendedores natos. Pegamos 30 estilos de aprendizagem diferentes, recursos limitados e expectativas impossíveis e criamos magia todos os dias. A EduBridge existe porque eu entendi o que meus alunos precisavam, não o que as salas de reuniões achavam que eles precisavam. Marcos estava olhando fixamente para o celular. A transmissão ao vivo do jantar de Natal foi republicada pelo TechCrunch, Business Insider e agora pelo Seattle Times. A manchete: professora de Seattle expõe traição da família e revela sucesso multimilionário. Meu pai me ensinou sobre legado, continuei, olhando diretamente para Brandon. Mas legado não é sobre derrubar os outros para se elevar. É sobre ajudar os outros a crescerem. Esta noite, quero compartilhar algo com vocês pela primeira vez, eu disse, segurando firme o pódio. A EduBridge Technologies abrirá seu capital no terceiro trimestre de 2025. O salão de baile explodiu em alvoroço, telefones apareceram, repórteres começaram a digitar, e eu vi pelo menos 3 investidores de capital de risco se levantarem imediatamente para fazer ligações. Nossa avaliação preliminar varia de 50 a 75 milhões. O Goldman Sachs liderará o IPO. Fiz uma pausa, deixando aquilo assimilar. Mas, mais importante ainda, estamos implementando um programa de participação nos lucros, no qual 10% da nossa oferta pública inicial, IPO, será destinada diretamente aos professores que ajudam a desenvolver nossa plataforma. Atrás de mim, as telas mostravam nossas projeções de crescimento, a curva em forma de taco de hóquei com que toda startup sonha, só que a nossa era real, respaldada por contratos e receita. Estou aqui como prova de que ser subestimado pode ser uma superpotência. Enquanto outros me rejeitavam, eu tinha a liberdade de construir sem ser questionado, de falhar sem ser ridicularizado, de iterar sem interferência. Encontrei o rosto de Brandon na multidão. Ele estava paralisado, com a taça de champanhe a meio caminho dos lábios. Minha família me ensinou algo valioso, embora não fosse o que eles pretendiam. Eles me ensinaram que o solo tóxico ainda pode criar raízes fortes, desde que essas raízes alcancem um solo melhor. Eles me ensinaram que, às vezes, a melhor resposta para você nunca vai ser nada na vida é, silenciosamente, se tornar tudo aquilo que eles disseram que você não poderia ser. O prefeito estava de pé, aplaudindo. A superintendente escolar estava enxugando as lágrimas. 5 dos maiores clientes de Brandon estavam tirando fotos da minha apresentação. Para todos os professores que estão assistindo a transmissão ao vivo hoje à noite, e sim, eu sei que vocês estão assistindo porque isso viralizou há 3 horas, vocês não são apenas o qualquer coisa. Vocês são inovadores, criadores e agentes de mudança. Não deixe que ninguém, nem mesmo a família, lhe diga o contrário. O celular de Marcos mostrava a destruição em tempo real. A hashtag #TeacherPower estava em alta. O vídeo do jantar de Natal foi visualizado 2,8 milhões de vezes. Os comentários começaram a surgir, rainha. Essa é a energia que precisamos em 2025. Já volto, vou ligar para o meu pai tóxico. Obrigado, Seattle, por acreditar em um professor com um sonho. Juntos, não estamos apenas criando software. Estamos construindo um futuro onde cada educador seja valorizado por seu verdadeiro valor. A ovação de pé durou 3 minutos completos. Brandon nunca se levantou. As consequências foram rápidas e brutais.
Antes mesmo de eu sair do palco, 3 dos maiores investidores de Brandon já haviam me interceptado. Senhora Thatcher, apresentação extraordinária. Precisamos discutir o financiamento da série B da EduBridge. Robert Shein, da Cascade Ventures, me chamou para um canto. Fomos o principal investidor da Thatcher Industries durante 5 anos. Depois do que aconteceu esta noite, estamos reavaliando essa relação. Ele me entregou seu cartão. Mas estamos muito interessados em tecnologia educacional. Brandon ficou paralisado enquanto sua rede de contatos cuidadosamente cultivada se voltava para mim em vez dele. Esses eram seus contatos, seus relacionamentos, seu reino, e eles estavam jurando lealdade à filha que ele acabará de repudiar. O telefone de Marcus vibrava incessantemente. Ele olhou para baixo, com o rosto empalidecendo. O acordo com Patterson, ele sussurrou para Brandon. Acabaram de mandar um e-mail. Estão desistindo. O Patterson Group, um contrato de $2 milhões que Marcus levou 6 meses para garantir, estava assistindo a transmissão ao vivo. A filha do CEO era professora. Emma apareceu ao meu lado, com o telefone na mão. Brooklyn, olha só isso. O vídeo do jantar de Natal acaba de atingir 5 milhões de visualizações. Alguém havia criado uma página na Wikipédia para EduBridge, citando o artigo da Forbes, a palestra do TED e agora a reviravolta de gala, como o Twitter estava chamando. A hashtag #ThatcherTakedon tornou-se um dos assuntos mais comentados em todo o país. Senhora Thatcher, disse um repórter da King 5 News, abrindo caminho pela multidão. Poderia comentar sobre a reação do seu pai ao seu sucesso? Antes que eu pudesse responder, outra voz interrompeu. Brooklyn, Jim Harrison, Divisão de Educação da Microsoft. Precisamos conversar sobre possibilidades de integração. Brandon tentou se aproximar, mas a multidão ao meu redor era muito densa. Cruzei o olhar com o dele por cima do ombro de alguém. O homem que governara pela intimidação e pelo controle agora era incapaz de alcançar a própria filha em meio a uma multidão de admiradores dela. O Instagram de Marcus explodiu em comentários, sua irmã é demais. Imagina errar tanto assim. O cara foi massacrado por um professor. O número de seguidores dele estava caindo em tempo real, à medida que as pessoas deixavam de segui-lo para me seguir. Emma se aproximou. Cansei deles também, ela sussurrou. Quero participar da EduBridge. O que vocês precisarem, jurídico, operacional, qualquer coisa. A reversão foi completa. No salão de baile do próprio Brandon, em seu evento mais emblemático, cercado por seus pares, eu me tornei tudo aquilo que ele disse que eu jamais seria. Em 28 de dezembro, as consequências para os negócios eram mensuráveis e devastadoras. As ações da Thatcher Industries caíram 8% nas negociações pré-mercado. A manchete da Bloomberg: Thatcher Industries enfrenta reação negativa após escândalo familiar público envolvendo seu CEO. Emma me encaminhou um e-mail interno do diretor financeiro da Thatcher Industries, reunião de emergência do conselho agendada. Pauta: conduta do CEO e avaliação de danos à reputação. Prejuízo estimado no primeiro trimestre, $4 milhões. 2 membros do conselho já haviam apresentado suas renúncias, alegando preocupações com a cultura de liderança e o alinhamento de valores. Uma delas, Jennifer Walsh, me ligou pessoalmente. Sua apresentação de ontem à noite demonstrou mais liderança em 20 minutos do que eu vi do seu pai em 5 anos. O LinkedIn de Marcus era um cemitério de perfis. O Patterson Group tornou pública sua desistência. Optamos por trabalhar com empresas que valorizam todos os que contribuem para a sociedade, especialmente os educadores. Outros 3 clientes seguiram o exemplo poucas horas depois. Mas o verdadeiro golpe veio de uma fonte inesperada. Naquela manhã, o administrador da herança da vovó Thatcher ligou para Brandon. Emma estava na chamada e me enviou os detalhes por mensagem. O espólio possui uma cláusula de moralidade. Qualquer membro da família que prejudique publicamente a reputação de Thatcher por meio de uma conduta imprópria perde seus direitos de administração. O vídeo de Natal é elegível. Brandon acaba de perder o controle do fundo fiduciário da família. O fundo fiduciário, avaliado em aproximadamente $30 milhões, passaria a ser administrado por um fiduciário independente até que um novo representante da família pudesse ser escolhido. O advogado já havia entrado em contato comigo como um possível candidato. O Seattle Business Journal publicou uma análise contundente.
A cultura tóxica de liderança da Thatcher Industries foi exposta, o que isso significa para os investidores. Eles entrevistaram 5 ex-funcionários que confirmaram o mesmo comportamento de assédio moral internamente. Marcus foi forçado a minimizar os danos, mas sua declaração preparada só piorou a situação. Ele tentou alegar que o vídeo foi tirado de contexto, mas a transmissão ao vivo completa ainda estava disponível. A internet tinha recibos. Ao meio-dia, a hashtag #TheAsherGiserveBetter, professores merecem melhor, estava entre os assuntos mais comentados no mundo todo, com educadores compartilhando suas próprias histórias de serem desvalorizados pela família e pela sociedade. O império que Brandon levará 30 anos para construir estava desmoronando em 30 horas. O grupo familiar do WhatsApp entrou em colapso no dia 29 de dezembro. A mãe quebrou o silêncio primeiro. Brandon, o que você fez foi inconcebível. Fui cúmplice dessa crueldade por tempo demais e tenho vergonha. Ela nunca o havia criticado publicamente antes, nem uma vez sequer em 35 anos de casamento. Os primos que assinaram a carta de deserdação começaram a recuar freneticamente. 8 deles enviaram pedidos de desculpas em particular, cada um com uma variação de "não sabíamos da sua empresa. Estávamos apenas apoiando o tio Brandon. Por favor, entenda." Tia Sally foi mais direta. "Eu te disse que isso estava errado, Brandon. Humilhar publicamente a sua própria filha, e por quê? Pelo seu ego. Você destruiu esta família." Emma revelou a extensão dos danos em um e-mail familiar que não incluía Brandon ou Marcus. "Minha mãe vai se mudar para a casa de hóspedes. Ela está conversando com um advogado sobre a separação. Marcus foi rebaixado a diretor, o conselho não permitiu que ele mantivesse o cargo de vice-presidente após o escândalo. Meu pai está fazendo terapia, mas apenas porque o conselho exigiu que ele continuasse como CEO. A empresa está sofrendo uma grave perda de talentos, 3 executivos seniores pediram demissão esta manhã. O tio Richard, o investidor de capital de risco, me enviou uma mensagem separada. Tenho vergonha de ter assinado aquela carta. Você conquistou mais do que qualquer um de nós. A EduBridge consideraria um investimento estratégico da minha empresa? A ironia foi perfeita. A família que me desanimara por falta de ambição agora se esforçava para investir na minha ambição. Marcus tentou salvar a situação, enviando-me uma mensagem direta. Brooklyn, isso saiu do controle. Somos família. Podemos conversar? Não respondi, mas vi a atualização dele no LinkedIn, explorando novas oportunidades, aberto a vagas na área de tecnologia educacional. O homem que zombava dos professores agora tentava migrar para a área da tecnologia educacional. Mamãe ligou naquela noite. Pela primeira vez em anos, ela soava como minha mãe de verdade, e não como a esposa de Brandon. Eu falei com você, Brooklyn. Deixei que ele me convencesse de que o sucesso só tinha um jeito de ser. Ver você naquele palco, ver o que você construiu enquanto nós destruíamos tudo. Sinto muito. O jornal Seattle Times publicou uma matéria complementar em 30 de dezembro, da sala de aula à sala de reuniões, a história de Brooklyn Thatcher inspira debate nacional. Eles entrevistaram o Dr. Mitchell, que não se conteve. Brooklyn representa milhares de educadores inovadores que são ignorados pela sociedade. Seu sucesso não é uma anomalia, é o que acontece quando realmente valorizamos os professores. Mais 15 distritos escolares entraram em contato em 48 horas. As escolas públicas de Chicago queriam um programa piloto. O Distrito Escolar Unificado de Los Angeles estava interessado na implementação completa. O Departamento de Educação da cidade de Nova York solicitou uma apresentação. Os convites para palestras começaram a chegar aos montes, da Escola de Pós-Graduação em Educação de Harvard, do Centro de Empreendedorismo do MIT, da Escola de Design de Stanford, cada um oferecendo honorários de 5 dígitos, mais do que eu havia ganho em 6 meses como professor. A divisão educacional da Microsoft não queria apenas uma parceria. Eles queriam adquirir a EduBridge. A oferta inicial foi de 125 milhões de dólares. Estamos tentando conquistar o mercado de educação básica há anos, explicou o CEO deles em uma ligação. Vocês conseguiram em 3. Precisamos da sua visão, da sua plataforma e, sinceramente, da sua história. A revista Time ligou. Eles estavam me considerando para a matéria de capa sobre a inovação na educação.
O fotógrafo chegará na próxima semana. Mas a validação que mais importou veio dos meus alunos. 500 cartas de agradecimento chegaram ao meu apartamento, enviadas pela escola. Uma delas se destacou. Senhorita Thatcher, nós vimos o vídeo. Sempre soubemos que a senhora era especial, mas o mundo precisava ver isso também. A senhora nos ensinou a nos defender com dignidade. Obrigada por nos mostrar como se faz. Jasmine e a turma de 2024. O comitê do professor do ano do estado de Washington entrou em contato. Eles queriam criar um prêmio especial, o Prêmio Brooklyn Thatcher de Inovação na Educação, a ser concedido anualmente a professores que inovam além da sala de aula. Minha história se tornou maior do que a crueldade da minha família. Tornou-se um símbolo de todo profissional desvalorizado a quem disseram que não era suficiente. A internet me transformou em um ícone acidental. Como a energia do Brooklyn se tornou sinônimo de sucesso apesar de pessoas tóxicas. 2 de janeiro de 2025. O e-mail de Brandon chegou às 6 horas da manhã. Brooklyn, precisamos conversar. Eu tenho feito terapia. Agora eu entendo o quanto eu estava errada. Por favor, você ainda é minha filha. Elaborei minha resposta com cuidado, enviando cópia para minha mãe e para Emma. Brandon. Seu agradecimento foi registrado. No entanto, as ações têm consequências, e 30 anos de abuso emocional não são apagados por uma semana de terapia obrigatória. Se você realmente deseja reparar esse relacionamento, aqui estão minhas condições inegociáveis. 1. Um pedido público de desculpas, não uma declaração de relações públicas, mas um reconhecimento genuíno do desrespeito sistemático para comigo e com os professores em geral. 2. 6 meses de terapia consistente com relatórios trimestrais de progresso do seu terapeuta. 3. Uma doação de $100.000 para a Fundação de Professores de Seattle em meu nome. 4. Não entre em contato comigo até que essas condições sejam atendidas. Não preciso mais do seu dinheiro, das suas conexões ou da sua aprovação. O que eu preciso é de provas de uma mudança genuína. Você me ensinou que nos negócios, tudo gira em torno da alavancagem. Considerem esta minha posição. Brooklyn. Sua resposta chegou em menos de 1 hora. Isso é um exagero. Você está sendo vingativo. Não respondi, mas encaminhei a resposta dele para minha mãe com um bilhete. É para isso que existem limites. Emma ligou naquela tarde. Ele está desesperado. O conselho lhe deu um ultimato: ou resolve isso publicamente ou renuncia. Ele precisa do seu perdão para sobreviver. Esse não é mais o meu problema, eu disse. Marcos tentou uma abordagem diferente, aparecendo no meu apartamento sem avisar. Falei com ele através da câmera da campainha. Brooklyn, por favor. Minha carreira está arruinada. Ninguém quer me contratar. Todos sabem o que eu fiz. Você transmitiu minha humilhação ao vivo para 847 pessoas, lembrei-o, você tornou sua escolha pública. Agora você terá que arcar com as consequências públicas. Somos família, implorou ele. Família não aposta dinheiro em fazer uns aos outros chorarem, eu disse, encerrando a ligação. Naquela noite, bloqueei os números dos dois. Não por raiva, mas por instinto de autopreservação. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. A mãe entendeu. Você está protegendo a sua paz, disse ela quando nos encontramos para tomar um café. Quem me dera ter aprendido essa lição há 30 anos. Nem todos os relacionamentos foram perdidos. Alguns foram transformados. Emma ingressou na EduBridge como diretora de operações em 10 de janeiro. Ela havia deixado sua empresa em Nova York, arrumado suas coisas e voltado para Seattle em 2 semanas. Eu vi você construir isso enquanto nós zombávamos de você, disse ela durante nosso primeiro encontro oficial. Quero fazer parte de algo significativo, não apenas lucrativo. Ela trouxe 3 clientes importantes de sua rede de contatos, empresas que buscavam plataformas de treinamento corporativo. Em 1 mês, ela expandiu nosso mercado para além das escolas, abrangendo também o desenvolvimento de funcionários de empresas da Fortune 500. Mamãe visitou o escritório no dia 15 de janeiro. Essa é a verdadeira essência de você, disse ela em voz baixa. Sinto muito por ter demorado tanto para perceber.
Ela trouxe almoço para toda a equipe, 25 pessoas agora, com mais 5 começando na próxima semana. Ela fez perguntas genuínas sobre nossa plataforma, nossa missão e nossos professores que se tornaram desenvolvedores. Estou entrando com o pedido de separação, ela me disse em particular. Ainda não é divórcio, mas preciso de espaço para descobrir quem eu sou sem a voz dele na minha cabeça. Tia Sally veio de avião de Portland trazendo uma oferta de paz, o certificado de professora da vovó Thatcher, de 1952. Ela era professora antes de se casar com um homem rico, explicou Sally. Brandon nunca quis que ninguém soubesse. Ele achava que isso não condizia com a imagem da família. Mas ela teria muito orgulho de você. Emoldurei a foto e a pendurei no meu escritório, ao lado do meu certificado de professor. Até mesmo Marcus tentou uma reconciliação, embora indiretamente. Ele enviou uma carta formal por meio de seu advogado, pedindo desculpas e perguntando se a EduBridge tinha alguma vaga disponível. Pedi ao RH que lhe enviasse uma carta de rejeição padrão. Agradecemos o seu interesse, mas você não atende aos nossos requisitos mínimos de adequação à nossa cultura organizacional. Os primos que se desculparam foram convidados para a festa de lançamento do EduBridge com algumas condições, um pedido de desculpas pessoal e uma doação para o sindicato local dos professores. Apareceram 6. 2 se tornaram investidores anjo. Eu estava reconstruindo minha família nos meus próprios termos, escolhida, não obrigada e respeitosa, não tóxica, solidária, não competitiva. Em março de 2025, a EduBridge já havia superado todas as projeções. 200 escolas em 6 estados. 50 funcionários, 30% deles ex-professores que compreendiam nossa missão profundamente. Nosso escritório ocupava o último andar de um prédio com vista panorâmica, incluindo uma visão direta da Thatcher Industries, a 10 quarteirões de distância. A ironia não passou despercebida por ninguém. Minha mesa guardava um tipo diferente de riqueza, cartas de agradecimento de alunos cujas notas melhoraram usando nossa plataforma, e-mails de professores dizendo que lhes devolvemos horas de suas vidas, fotos de escolas que finalmente conseguiam rastrear recursos de forma eficaz. A oferta de aquisição da Microsoft havia aumentado para 150 milhões de dólares, mas eu não estava pronto para vender. Isso era mais importante do que dinheiro naquele momento. Você poderia se aposentar, Emma observou durante uma reunião de estratégia. Você poderia comprar 10 casas, viajar pelo mundo e nunca mais trabalhar. Eu poderia, concordei. Mas todo professor que já ouviu que é apenas um professor merece ver um de nós tocar o sino de abertura da Bolsa de Valores de Nova York. A oferta pública inicial, IPO, estava prevista para setembro de 2025. O Goldman Sachs projetou uma avaliação inicial de 200 milhões de dólares. Brandon havia cumprido minhas condições, por pouco. Seu pedido público de desculpas foi formal, mas aceitável. Os relatórios de terapia mostraram progresso mínimo. A doação foi efetuada. Mas eu mantive meus limites. Ele podia enviar um e-mail uma vez por mês. Talvez eu responda. Marcus havia se mudado para Austin, onde trabalhava como consultor para startups. Seu Instagram agora era privado. Seu perfil no LinkedIn foi completamente limpo, sem nenhuma referência à Thatcher Industries. Mamãe havia se reencontrado. Ela trabalhou como voluntária em programas de alfabetização, ingressou no conselho escolar e iniciou terapia para lidar com 35 anos de toxicidade aprendida. Jantávamos juntos todos os domingos, só nós dois. Brandon não era permitido. O império da família Thatcher havia desmoronado, mas algo melhor havia surgido de suas ruínas. Não um legado que Brandon havia imaginado, um legado construído sobre controle e desprezo, mas sim um legado construído sobre respeito, inovação e a ideia radical de que os professores poderiam mudar o mundo. O telefone do meu escritório tocou. Outro distrito que deseja implementar o EduBridge. Brooklyn Thatcher, respondi. CEO de uma empresa que vale mais do que meu pai jamais acreditou que eu pudesse valer. A garota que era apenas uma professora construiu seu próprio império. E, ao contrário da dele, a minha elevava os outros à medida que subia. Eu não me preparei para ir embora. Eu me preparei para liderar. Essa história prova que seu valor não é determinado por aqueles que te subestimam. Isso é determinado pelo impacto que você escolhe causar.
Se você está construindo algo em silêncio enquanto outros duvidam de você, lembre-se, o sucesso não consiste em provar que eles estão errados. Trata-se de provar que você está certo. Curta este vídeo se você acredita que todo professor merece respeito. Inscreva-se para mais histórias sobre força silenciosa e reviravoltas impressionantes. E comentem abaixo, qual é a única coisa que vocês estão construindo que ninguém ainda sabe? Sua história pode ser a inspiração que alguém precisa. Ela estava parada na nossa recepção, olhando para a parede com cartas de agradecimento dos alunos, o artigo da Forbes emoldurado e a foto minha com o governador.